O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum e a gente vê uma sequência, apesar do evangelho normalmente desse ano B ser de Marcos, hoje é segundo João. E como depois nós vamos ter uma sequência de João por um período, quando começa com esse momento da multiplicação dos pães. A primeira leitura nós vimos quando é levado a Eliseu um punhado de pães, 20 pães para ele, e ele pede que seja distribuído ao povo. E aí quem levou foi, mas o que 20 pães para 100 pessoas? E Eliseu insistiu que os distribuíssem. E ali todos comeram e ficaram saciados. Essa já é uma figura do evangelho que agora foi proclamado. Primeiro nós vimos que Jesus, ele foi para o outro lado do lago de Tiberíades. Esse ir para o outro lado, no evangelho do domingo passado, Jesus convida os discípulos a ir ao descanso. Esse ir ao descanso que é próprio e necessário para todos nós, seres humanos, animais. Muitas vezes nós precisamos descansar até a terra, porque tudo se desgasta. E quando Jesus vai para o outro lado do lago, o povo chega junto ao primeiro
Não vamos questionar como que o povo chega. No Evangelho do domingo passado, nós vimos que Jesus estava preocupado com aquele povo, como ovelha sem pastor. Aí hoje, Jesus, ao atravessar o mar de Tiberíades, sobe ao monte. Isso faz uma alusão a Moisés, quando caminhava pelo deserto. Ele subiu ao Monte Sinai para esse relacionamento com Deus. E Jesus, sempre que convida para ir ao monte, é aquele sinal do contato mais íntimo com Deus na oração. Quantas vezes ele chama os seus discípulos para a oração? Nós vemos no Monte Horebe, no Monte Tabor, e como também no Sermão da Montanha, aquele sinal, símbolo, né, de que mais alto nós estamos, mais num clima de contemplação, mais de oração. Aparentemente, nosso modo de dizer, lá em cima, perto de Deus. E isso é um simbolismo, na verdade. E Jesus sobe ao monte e o povo vai. E Jesus, assentado, ele tem compaixão desse povo, porque, assim como Marcos fala, ele vê esse povo como ovelhas sem pastor, Jesus vê esse povo como alguém que passa fome, alguém que precisa de alimento. Passar fome não é nada agradável. Às vezes a gente fica um dia sem comer nada, por alguma circunstância, seja por um período que a gente precisa de fazer um exame, ou mesmo algum dia que a gente está indisposto, não quer comer nada, ou algum dia que a gente, por viagem, e ficou um pouco mais sem comida. Isso não é passar fome, não. Tem gente que, talvez com a vaidade também do visual do seu corpo, faz jejuns, regimes pesadíssimos, porque quer também. Mas o passar fome é aquele que não teve ontem que comer, não tem hoje, não sabe se vai ter amanhã, e a gente vê muitas pessoas pele e osso. Eu pensei que nunca ia ver isso na minha vida, por aqui pelo menos. Me lembro dos primeiros anos de padre, eu fui batizar uma criança, entre tantas crianças que eram batizadas, a madrinha, a criança estava aparentemente bem desnutrida, e mesmo desnutrida, a madrinha não aguentava levantar a criança para colocar a cabeça dela acima da pia batismal. E tão desnutrida. Isso numa região, numa cidade, posso dizer, hoje da nossa arquidiocese, das mais ricas. E isso, a gente vê que quanto mais a gente acumula riquezas, mais falta para os outros. E diz que o Brasil, ele muitas vezes bate recordes de produção e às vezes tem gente passando fome. Vamos pensar cada um, quem sabe alguma reportagem que vem à cabeça, um sinal de fome, de pobreza. Há poucos dias foi noticiado, me lembro se em Goiás ou Mato Grosso, uma fila para receber de graça osso. Como que pode acontecer se nós temos grande produção de carne, de soja, de arroz, de frutas, tudo mais? Isso no Brasil. Para onde vai esse alimento? Ah, tem que trazer divisas para o Brasil, trazer renda. Enquanto o povo passa fome, e não vamos longe, porque às vezes nós, onde nós moramos, o nosso ambiente, ou pessoas com quem nós às vezes convivemos ou vemos no dia a dia, e a gente passa fome. E às vezes a gente desperdiça. Eu, vez ou outra, eu gosto de falar, eu aprendi com uma pessoa, apareceu agora tem uns 2 meses, falou assim, eu não deixo sobrar um grão de arroz no prato. Para muita gente é falta de educação. Nossa, parece que lavou o prato.
Mas se 200 milhões de habitantes, cada um deixar sobrar um grão de arroz, são 200 milhões de grãos de arroz em cada refeição. Claro que nem todo mundo come arroz, mas vamos calcular, porque tem gente que deixa colheres de arroz sobrando. E não é uma refeição, tá, hoje, mas me deu à disposição, vou deixar. Pode acontecer com qualquer um, mas sim, sempre serve de sobra. E esses 200 milhões de grãos que sobram em cada refeição dá para alimentar quantas pessoas em cada refeição? E quando a gente fala que é pouco, quando Jesus perguntou o que nós vamos fazer para dar alimento, qual que é a resposta de Filipe? Nem 200 moedas de prata são suficientes para comprar alimento para esse povo todo. Filipe pensa de uma maneira tradicional, daquela maneira em que é tudo, primeiro tem que ajuntar para depois atender as pessoas, ajuntar dinheiro para poder comprar. Mas aí chega André, que tem um pouco mais de sensibilidade. Até um menino aqui tem um cesto com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? É o que lá na primeira leitura com Eliseu, 20 pães para 100 pessoas. E Jesus, então, manda com que todos se assentem. Esse estar assentado é sinal de que todos estão livres. Porque normalmente o servo, o escravo, ele come em pé. Ele fica em pé para comer. E apenas os livres, os ricos é que se assentam. E Jesus mandou que eles se sentassem. Com 5 pães e 2 peixes, a soma dá 7, é a soma da perfeição. E Jesus é essa perfeição. Mandou que se organizassem e que distribuíssem os pães e os peixes para aquele povo. Eles comeram à vontade e ainda sobraram 12 cestos cheios. Olha, 5 pães e 2 peixes, se for um para cada cesto, são 7 cestos. 5.000 homens, fala ali, sem contar mulheres e crianças, que na época eram discriminadas. Aquela criança, aquele menino que estava com os pães, talvez tivesse levado para ele, para sua família, como o menor que está trabalhando para alguém, ao serviço de uma criança. E acontece que ainda alimentaram 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos cheios. É um milagre? É. Mas se não tivesse algo, não teria acontecido milagre. É claro que Deus faz o milagre do nada. Faça-se a terra foi feita. Faça-se o mar foi feito. Façamos o homem nossa mais semelhança, o homem foi feito. Ele poderia muito bem alimentar aquele povo, mas quando nós temos alguma coisa e que oferecemos como objeto, como coisa, é mais fácil esse milagre acontecer. Essa multiplicação aconteceu porque teve a partilha. Se aquele menino me dá aqui que é meu, dá que Jesus está pedindo, não, me dá que é meu. Se ele não tivesse colocado à disposição, não teria havido esse milagre. E depois disso acontecido, então Jesus, ele chama a atenção, né? Porque aquela atitude de Filipe, que estava preocupado em ter dinheiro, André, que valoriza um menino, que a criança não tinha voz nem vez, ele pode colocar à disposição aquele pão, aquele peixe, aqueles pães e peixes, e que Jesus faça com que uma multidão inteira seja alimentada. Vamos pensar um pouco no nosso meio, nosso Brasil. Como que a gente pode fazer para alimentar o povo? Alguns podem pensar, com a fome não tem jeito não, com a pobreza não vai ter jeito não. Talvez Filipe pensasse da mesma forma. Teria que ter dinheiro para comprar, e o pobre não tem. André, com essa sensibilidade, já pensa um pouquinho mais. André vem de Andrés,
do grego, significa ser humano, já pensa no ser humano. Então, essa humanidade que nós devemos ter, de poder favorecer a quem precisa, a quem passa fome. E quem dera que isso no Brasil, no mundo inteiro, houvesse mais essa entrega, essa partilha, para que todos sejam alimentados e possam viver dignamente. Alimento é direito de todos. Direito. Vamos pedir a Deus que abra os nossos corações para que haja bastante compreensão nesse sentido. Ainda que eu tenha mais posses materiais que o outro, eu tenha essa compreensão que de fome ninguém pode morrer, ninguém pode passar fome. É direito de todos ter uma alimentação digna, sadia. Façamos a nossa profissão de fé.